Mais uma vez, muito bom dia a todos vocês, e hoje nós estamos começando uma nova série, e essa série ela vem falar de um assunto muito importante e muito atual para os nossos dias. Aliás, todos os temas que estão sendo propostos para o mês de agosto são temas relevantes, porque vêm ao encontro da necessidade de todos nós, certamente que sim. A ansiedade, por exemplo, que é o tema que nós vamos abordar hoje, alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, houve a publicação de uma pesquisa e a conclusão de um estudo que chegou à conclusão de que o Brasil, o nosso país, o nosso Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo, imaginem vocês isso. Nós que moramos nesse país maravilhoso, nesse país de clima maravilhoso, de paisagens paradisíacas, não é? Um povo abençoado, maravilhoso como o Brasil, mas nós temos essa questão para tratar. O que é que está causando esse nível tão alto de ansiedade a ponto de nós sermos reconhecidos pelo mundo como os mais ansiosos de todo o planeta? É muito pesado isso, não é verdade? Então o Senhor tem que ter realmente misericórdia de nós e nos ensinar o caminho para lidar com isso, não é? E há um caminho proposto pelo Evangelho. O Evangelho sempre propõe um caminho, sempre propõe um processo. É diferente, por exemplo, completamente diferente. O contrário, é o oposto da religiosidade. A religiosidade propõe expectativas em oráculos, não é? Propõe mágicas, propõe receitas prontas. É isso que a religiosidade propõe. Agora, quando você vai para o Evangelho, você vê que o Evangelho trata as coisas assim no chão da vida, no chão da vida. É por isso que Mateus capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus, é muito importante que aquele episódio tenha sido registrado e colocado estrategicamente no capítulo 4, porque, obviamente, que ele vem antes do início do ministério público de Jesus. Então, Jesus permanece no deserto durante 40 dias e 40 noites, em jejum completo, não é? E depois disso, ele é então tentado por Satanás, tentado pelo diabo, conforme diz o Evangelho de Mateus. E é interessante porque essas tentações das quais o Senhor Jesus passou são as tentações que eu e você passamos todos os dias. E o Senhor Jesus se desvencilhou de todas elas, e nunca de maneira mágica. É interessante, não é? Por exemplo, a primeira tentação, transforma essas pedras em pães. Poderia ter sido resolvido isso num piscar de olhos. Não o fez. E não o fez por quê? Porque ele não estava ali, em primeiro lugar, para obedecer à voz do diabo, mas em segundo, ele não veio para fazer a vontade dele, não veio para satisfazer a vontade dele, a necessidade dele no tempo dele, mas sim se submeter à agenda pré-estabelecida pelo Pai, em obediência ao Pai. Ali Jesus revelou, já logo de cara, logo de início, a sua total dependência do Pai. Então, esperando nele, confiando nele, porque Jesus sabia quem ele era, e ele sabia na mão de quem estava, e ele sabia que estava seguro, porque ele conhece o Pai, e ele depende totalmente do Pai. Ele confia no Pai, que está provendo todas as coisas, inclusive o pão de cada dia. E é interessante o relato, porque pós esse período de tentação, quando Satanás finalmente o deixa temporariamente, como está escrito no texto, não é? Jesus é servido pelos anjos, não é? E que vêm e o servem. E isso já deveria ser uma demonstração para mim e para você do que acontece conosco. Deus sempre cuidando em prover as nossas necessidades, nunca deixando faltar. E é esse mesmo Jesus que lá no Sermão do Monte agora, nos capítulos 5, 6 e 7, mas especialmente no capítulo 6, quando ele está falando desse tema, abordando esse tema, ele está falando justamente daquilo que ele mesmo já experimentou.
porque quem estava no deserto era o Jesus homem, que estava sendo provado, testado no deserto pelo diabo. Isso para deixar o exemplo para todos nós, que nós temos que resistir ao tentador e resistir à tentação. Nós temos que estar prontos e firmes e agir firmemente em relação a tudo aquilo que quer tentar nos tirar do foco que é a nossa comunhão com o Pai em primeiro lugar. Vamos ao texto. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Claro que é um texto muito conhecido de todos nós. Então, eu quero ler esse texto e eu quero ir ponderando com vocês. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, Jesus está fazendo uma conclusão da primeira parte do seu ensino, do seu sermão. Ele está fazendo uma conclusão. Ele está dizendo, ele já falou das bem-aventuranças, já falou dessa maneira da gente aprender, né, a buscar a Deus, a orar, a falar com o Pai, a depender do Pai, né, nos ensinou como orar, nos ensinou como pedir, o que pedir a Deus, que são as coisas essenciais da vida. Ele vem nos ensinando isso, né? E aí, agora ele parte para a conclusão dessa parte do seu ensino. E ele diz, não se preocupem com suas próprias vidas. E Jesus vai mostrar isso porque ele ensina o que ele vai mostrar na prática da sua vida. E ele já aprendeu isso. O próprio Jesus já aprendeu isso. Ele já aprendeu a depender do Pai, a confiar no Pai e a obedecer o Pai, como diz Hebreus no capítulo 5, né? Que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, a obedecer através do sofrimento. Vejam só que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento e que, portanto, nós também devemos aprender, assim como o filho aprender a obedecer. Então Jesus está dizendo, não se preocupem, não se preocupem, não se ocupem antes da hora, antes do tempo, não queiram antecipar as coisas, porque é disso que a ansiedade trata, né? A ansiedade trata de querer trazer para o hoje o amanhã, é trazer o amanhã para o hoje, é antecipar o futuro. E isso é uma ilusão, é uma grande ilusão, não é? Nós temos a ilusão de que nós podemos vivenciar o futuro estando nós ainda no presente. E Jesus está dizendo, não façam isso, porque isso é uma loucura, isso leva à loucura. Não queiram antecipar aquilo que não está debaixo do seu controle total, daquilo que você não tem poder para administrar. Mas ele diz, não se preocupem com as vossas próprias vidas quanto ao que comer ou beber. E ele, lembra-se, acabei de citar, no capítulo 4, ele passa pela experiência do comer e beber, não é? Ele passa por essa experiência do jejum, não é? E ele mesmo experimentou o que é ser sustentado diretamente pelos anjos, não é? De uma forma sobrenatural, claro, mas isso já dá um testemunho de como que Deus providencia para os seus. E nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Está falando de uma outra necessidade básica, a vestimenta, né? Daquilo de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. E aí o Senhor Jesus está nos ensinando o que realmente, de fato, é a prioridade, onde o mais importante, a vida está acima de tudo isso. A existência está acima de tudo isso. E aí ele faz um paralelo, ele usa uma figura de linguagem, de uma forma até poética, linda, não é? E traz à nossa memória, à nossa mente, a realidade do que já acontece na criação hoje, aqui e agora. E ele disse, observem. Esse observem é, prestem atenção, não é? Tenham o cuidado de observar, pondere sobre, né? Analise criteriosamente, pare um pouco para pensar, não é? Na criação, nas aves do céu, por exemplo. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, ensinou Jesus.
Contudo, o Pai Celestial as alimenta. É muito interessante isso, e é claro que aqui não é uma negação do trabalho. É claro que Jesus não está dizendo, olha, cai do céu. Não é nesse sentido. Obviamente que aquela avezinha, aquele passarinho, ele sai do seu lugarzinho, o seu habitat, onde ele passou a noite e vai em busca do alimento. Existe sim essa busca, isso diz respeito à parte que cabe a nós. Cabe a nós irmos buscar o que já está pronto, antecipadamente. O que Deus já preparou. Nós precisamos, então, ir nessa busca. É o que diz aqui. O Pai Celestial as alimenta. Não é? Elas saem do lugar e vai lá e se alimenta. E aí ele faz essa pergunta, não tem vocês muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus está fazendo, né? Dizendo, será que vocês não valem mais do que essas avezinhas, essas pequenas aves que vocês veem, das quais muitos de vocês nem observam, nem dão valor algum? Eu sei quanto custa, eu sei quanto que isso foi, o custo disso para ser criado, não é? E o próprio Jesus, que fez parte de toda a criação, viu essas aves serem criadas do nada, porque quem crê na criação crê nessa loucura de que Deus criou todas as coisas, e o que criou é o mesmo que sustenta. O que criou, o que deu vida, é aquele que tem condições de manter, de dar sustentabilidade. É esse o exemplo que Jesus está citando. Ou seria que Deus então teria o poder para criar e não para sustentar? Entendeu? E aí Jesus continua, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É uma pergunta intrigante essa de Jesus até hoje. Sim, ele está falando isso há 2020 anos atrás, e aí alguém poderia dizer, puxa, essa pergunta hoje não teria nenhum sentido, porque essa é uma pergunta primitiva, etc. Não existe uma pergunta mais atual do que essa. Quem pode, por mais que se preocupe, quem é que pode contabilizar? Quem que pode somar? Quem que pode adicionar? Não é? Uma hora que seja a sua vida, uma hora que seja a sua vida. Pergunte aos nossos médicos, pergunte aos nossos cientistas se eles têm todas as respostas, se eles conhecem todas as possibilidades. Eles vão dizer não. Especialmente o sincero e honesto vai dizer, olha, nós não temos todas as respostas. É interessante, nós não podemos acrescentar. Como já ouvimos testemunho de uma determinada família que chamou o chefe da equipe médica e disse, quantos senhores querem para dar mais um dia de vida para o nosso pai? E a resposta que o primogênito ouviu do chefe de equipe foi dizendo, olha, tudo que nós poderíamos fazer, nós fizemos. Não há nada mais que nós possamos fazer. Isso no século XX, no século XXI, no XXII, assim vai ser eternamente, até que Jesus volte. Sabe por quê? Porque há coisas que só Deus pode, de fato, fazer. Então aí Jesus pergunta, por que vocês se preocupam com roupas, por exemplo? Por que vocês se preocupam? E olha o exemplo que ele cita. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Olha que verdade incrível essa, não é? Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer um deles. Como qualquer um deles, nem Salomão. É uma coisa impressionante o quantas pessoas há que vivem em ansiedade por conta da veste. Porque ela precisa vestir o que o outro está vestindo. Ela tem que se vestir com o que está no padrão da moda. Senão ela entra em crise, ela surta. E é daí que vem tanta ansiedade para o acúmulo, não é? Para o colecionismo. Há tanta gente ansiosa, arrebentando com a vida por causa disso. Porque ela tem essa necessidade de estar sempre no que ela chama de atualizada, do que ela chama de estar na moda, e sem perceber que está destruindo aquilo que de mais precioso existe na vida, que é a paz interior, que é a comunhão com Deus. E aí Jesus faz essa pergunta,
se Deus veste assim a erva do campo. É interessante, né, essa maneira de Jesus ensinar, porque ele vai perguntando, ele vai conversando com as pessoas, como nós estamos conversando aqui, não é? E ele vai fazendo as perguntas e levando as pessoas a pensarem. E aí, veja só essa pergunta: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela é lançada ao fogo, né? Eu não sei de você, mas eu amo flores e eu fico na expectativa, às vezes, daquela florzinha estar no botão, etc. E aí, quando explodem flores, agora mesmo, algumas orquídeas estão florescendo e a gente tem acompanhado desde o broto, agora o botão, depois ela se abre. É uma coisa maravilhosa, que processo maravilhoso, que coisa indescritível isso. Como que pode um negócio desse, não é? E aquela beleza extraordinária sendo estampada ali à nossa vista, e depois ela se vai, depois ela murcha, tem um tempo dela, ela se murcha e vai embora. E o Senhor Jesus está fazendo essa pergunta: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, será que Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Olha que interessante essa expressão de Jesus. Não é uma crítica que Jesus está fazendo, ele está fazendo uma observação. Jesus está fazendo uma constatação. Ele chama de pequena fé. Pequena fé. Pequena fé é quando a ansiedade toma conta, quando a ansiedade se aloja, quando ela está dando as rédeas, a direção. Aí significa que a fé não está no comando. Não é a fé, não é a confiança em Deus, não é a confiança no Pai que criou e sustenta, mas é confiança no próprio indivíduo, nele mesmo, entendeu? E aí é isso que Jesus está dizendo: olha, você tem pouca fé, não é? Você confia em você confia no seu poder, no que você pode fazer, no que você pode construir, no que você pode comprar, no que você pode conquistar. Você confia naquilo que é fruto do seu trabalho, mas você não é capaz de confiar, não é? Que Deus te sustenta, que Ele é capaz de se sustentar. E é esse o desafio. Então, o Senhor Jesus conclui dizendo o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Eu fico impressionado porque essas pessoas que estão ali na frente de Jesus, elas nunca ouviram nada igual. Nenhum religioso jamais se dirigiu a eles nessa forma tão simples, tão clara, tão honesta, tão real, tão palpável, tão tangível como Jesus estava fazendo aqui. E não é nenhuma proposta alucinante, apocalíptica, não há nada disso aqui. O que há aqui é um Deus em forma humana, dizendo para eles: não se preocupem, porque o nosso Pai vai cuidar de nós. E Ele está dizendo isso para a maioria da sua audiência, gente pobre, gente que anda de um lado para o outro, pessoas nômades, pessoas que não tinham onde repousar. É para eles que Jesus está trazendo essa palavra de esperança e dizendo: acalme o seu coração, confie em Deus, descansem em Deus, aprendam a descansar. Aprendam que aquele que deu a vida para você é o mesmo que vai te sustentar. Se você está aqui é porque houve um ontem. Se Ele te sustentou ontem, Ele vai te sustentar hoje, vai te sustentar amanhã. Essa é a proposta. Continuando, Jesus faz uma afirmação interessante: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha o que Jesus está dizendo, e aqui não é nenhuma exclusão, apenas está deixando claro que Ele está trazendo essa palavra para discípulos dEle, para gente que crê nele, que confia nele, que o segue, que o tomou como estilo de vida. Aí Jesus está querendo dizer o seguinte: meus discípulos, o estilo de vida que está proposto para vocês é outro, não tem nada a ver com o que vocês viram na vida dos pagãos. Pagão é aquele que já deliberadamente, de sã consciência, disse: eu não quero Deus na minha vida, eu ando do meu jeito, eu faço as minhas escolhas, eu assumo as consequências. E assume mesmo, porque quem diz eu não preciso de Deus, Deus simplesmente diz: então vai, meu filho, ande de acordo com a sua convicção.
entendeu? E arque com todas as consequências dessa soberba, porque sim, isso é uma soberba, e isso nos leva a ficar ensoberbecida, uma pessoa que se acha que ter o controle de tudo e de todos. Esse sujeito vive ansioso todo dia, porque ele não sabe o que vai vir amanhã. Essa pandemia é um exemplo para todos nós, não é? Quem previu isso? Quem previu? Essa é a grande pergunta. Grandes e pequenos não têm a resposta para essa pequena pergunta. Quem previu isso? Nós não podemos prever coisa alguma, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Observem, que coisa impressionante. Esse país atingiu, não é, 100 mil óbitos ditas como pelo Covid, de uma forma ou de outra. Então isso é uma coisa impressionante e espantosa. Isso não estava no calendário de ninguém, de nenhuma autoridade, de nenhum governo, seja em qual for a esfera, não é? Nenhum religioso falou isso, estava totalmente fora. É isso que significa nós estarmos aprendendo a depender de Deus. Eu acho que está na hora da gente chegar e se tocar e chegar à conclusão que nós não sabemos muita coisa, que há muitas coisas que nós não sabemos, que há muitas coisas que nós não temos o controle mesmo. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, esse negócio de ficar preocupado, é isso que Jesus diz aqui, de correr atrás dessas coisas, de querer impressionar os outros, de querer ter um armazém cheio, completo, uma despensa lotada, para dizer eu estou abastado, eu estou vestido, eu estou provido. Isso é coisa de pagão. Ele está dizendo isso. É forte, não é? Mas é isso mesmo. Quer dizer, isso é coisa de gente pagã, que não confia em Deus. Meu discípulo vai depender de mim todo dia. Todo dia. E isso, ao contrário do que muitos possam pensar, isso é a maior liberdade que existe. É você dormir e acordar de manhã e dizer, Senhor, e para hoje? Para hoje eu preciso do teu pão. Dá-me o pão. Só um humilde pede. Só um quebrantado é capaz de pedir. Só um que se conscientizou do que não tem nada, de que não pode nada, é que chega na presença dele e diz, hoje eu não tenho nada. Eu preciso de que o Senhor me dê e me sustente. Eu reconheço que o que tem sobre a minha mesa vem da tua mão, não da minha. O Senhor me dá saúde, o Senhor me proveu o trabalho, o Senhor me proveu sabedoria, o Senhor me proveu graça para estar vivo, estar de pé. Pois não é isso que as Escrituras dizem lá no Antigo Testamento? E isso é bom que se diga, porque há tantos que pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, que é absolutamente a mesma pessoa. O Pai cheio de amor do Antigo é o Pai cheio de amor do Novo, e que está conosco hoje. E Ele mesmo diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada manhã. Agora de manhã as misericórdias do Senhor se renovaram a nosso favor. E olha o que diz Jesus: os pagãos é que se preocupam com essas agendas. Isso é a agenda deles, a nossa agenda é outra. E olha só qual é a agenda que o Senhor Jesus está propondo aqui, não é? Está propondo exatamente isso. Mas o Pai Celestial sabe, o Pai sabe. Deixa eu repetir, o Pai sabe quais são as nossas necessidades, não os nossos caprichos. Não os nossos caprichos, não é a luxúria. Não é a luxúria que está no ponto aqui, não é o capricho, não são só os desejos, é uma coisa muito mais profunda. Está falando do essencial da existência, aquilo que é fundamental para a existência. Olha só, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É óbvio, o Criador sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que é suficiente para manter a vida. O Pai sabe, e é disso que Ele nos sustém, que Ele provê, e que Ele nos ensina a não ficarmos preocupados com essas coisas, ansiosos, dominados por uma ansiedade sem controle. E aí, partindo para o final, Ele disse, há uma coisa extraordinária que para mim é um segredo. Ele disse, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma pena que tem muita gente que quando lê esse texto está pensando que aqui Jesus está falando de trabalho eclesiásticos. Tem muita gente aqui pensando que quando Jesus fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está mandando buscar agendas eclesiásticas. Nunca, jamais foi falado isso.
Jamais Jesus propôs uma agenda religiosa. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus, com a ética do reino de Deus, com a cultura do reino de Deus, que é completamente diferente dessa cultura demoníaca, satânica, egoísta na qual nós vivemos. Aliás, é por causa dessa cultura adoecida, enferma, cheia de patologias, é que nos adoece também. E o desafio é nós estarmos em meio a essa cultura doente, trazer saúde. E eu me lembro aqui do Salmo 85, que para mim uma descrição linda de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, cheia dos valores do reino de Deus. Diz assim: feliz a pessoa cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Sabe o que eu aprendo aqui do salmista? É que um homem e uma mulher cheios da cultura do céu, da cultura do reino de Deus, cheia da cultura do evangelho, o evangelho simples de Jesus, dos ensinos simples de Jesus. Este homem, esta mulher, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Ele transforma o meio, ele transforma o contexto em que ele vive. Esse é o desafio dado a mim e a você, e não ao contrário, de nós sermos engolidos pela cultura vigente, pela cultura da maioria. Não, é ao contrário. A proposta de Jesus é uma contracultura, a contracultura do evangelho simples, que se contrapõe a tudo que está aí, a toda essa ênfase a colecionar, a exibir, a mostrar. Jesus não tem nada disso. Ele disse: vivam na discrição, optem por uma vida simples, estilo de vida simples, e Deus vai estar sustentando a vida de vocês, e vocês não serão adoecidos por esse tipo de enfermidade que pega assim o pagão, pega aquele que não confia em mim, aquele que não depende de mim. Mas quanto a vocês, não. Vocês vão buscar o reino de Deus, ou seja, encher o coração e a mente de coisas do reino, sobre o reino. Eu estou falando de alegria, eu estou falando de paz, eu estou falando de amor, eu estou falando de esperança, eu estou falando de bondade, de fidelidade, eu estou falando de mansidão, eu estou falando de domínio próprio, estou falando de fruto do Espírito. Sim, porque o que se contrapõe à ansiedade é paz. O que se contrapõe à ansiedade é um coração leve, é um coração pacificado, é um coração que descansa, um coração descansado. Ele descansa porque ele sabe nas mãos de quem está a sua vida. É exatamente o que Jesus quer que a gente faça. Assim como Ele fez, nós temos que fazer também. Assim como Ele descansou, nós temos que descansar também. Assim como Ele sempre confiou, nós temos que confiar também. É simples assim. E este coração, agora tomado por essa consciência da dependência diária, não uma coisa como se fosse assim do tipo generalizada, né? Como a gente às vezes pensa: minha vida está nas mãos de Deus, mas vive ansioso, vive dizendo que a vida está na mão de Deus, que confia em Deus, etc e tal, mas que não faz isso diariamente, que não renova essa convicção diariamente. Assim como nós precisamos pedir o pão de cada dia nos dai hoje, nós precisamos pedir a consciência, o descanso, a paz de cada dia dá-nos hoje, e livra-nos de cair em tentação. E qual que é a tentação aqui? A tentação da ansiedade, de cair onde os pagãos caem, de escolher o estilo de vida que os pagãos escolheram, que é não depender de Deus, que é não confiar nele, é confiar em si mesmo. Jesus está propondo o caminho contrário. Qual é a cura? A cura aqui está em depender totalmente do Senhor. Qual é a cura para a ansiedade? Gente, deixa eu deixar claro aqui mais uma vez, não é? Os médicos estão aí para nos abençoar. Você tem um problema, você tem surto de ansiedade, busque um médico, procure. Vá lá, investigue, não é? Pesquise, vá atrás, garimpe, e você vai fazer os tratamentos que ele disser. Não resolveu? Procure um terapeuta,
pode ser que esteja ligado à sua questão emocional, não é? Vá lá e cuide disso. Agora, fez tudo isso e não resolveu? Corra para o seu quarto, vá para a presença do Senhor, dobre os seus joelhos e busque o Senhor Jesus, o sustentador da vida, que daí sim, tão somente lá, é que a gente vai poder aprender essas palavras de Jesus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. É isso que a gente aprende com Jesus aqui. Ele está dizendo, olha, o caminho da cura está em depender de mim todos os dias. O que cresceu, o índice de ansiedade nesse período de pandemia, é algo que não está nas estatísticas, ninguém tem ideia. Nós temos uma vaga ideia. A população é uma pandemia de ansiedade, Isso porque nós estamos mergulhados numa outra pandemia da fake news, a pandemia do pessimismo, do negativismo, do desânimo. Tudo isso veio como uma avalanche sobre nós. É hora mais do que nunca de nós pararmos um pouquinho e fazermos uma viagem para dentro de nós. Eu me lembrei de um outro salmo que tem um pedido interessante. Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Sabe de uma coisa? Nós precisamos fazer essas viagens conscientemente, deliberadamente. Nós precisamos escolher fazer isso. Isso é saudável. Esse é o caminho da cura. O caminho da cura, ele é construído através de atitudes como esta, de olhar para dentro de nós, termos coragem de parar um pouquinho, parar nossas agendas e olhar para dentro de nós e identificar onde é que estão essas questões que perturbam a nossa alma, que roubam a paz da nossa alma, que roubam o descanso da nossa alma, e identificarmos. E uma vez identificadas essas questões, nós colocarmos na presença de Deus, como nos ensinou Paulo em Filipenses 4, diz, olha, tornem conhecidas diante do Pai, não é? Aquilo que traz preocupação e ansiedade, e colocar diante do Pai, dizer, Senhor, está aqui, é isso que tem me atormentado, é isso que tem roubado a minha paz, a minha alegria. Eu quero descansar, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero viver um dia de cada vez, eu quero viver uma porção de cada vez, conforme o Senhor tem me dado. Eu quero viver o dia de hoje, eu não quero mais viver o meu passado, porque eu já vivi e eu cometi erros, e eu te peço perdão, e eu quero que o Senhor leve essa culpa embora, e eu quero que meus olhos agora estejam olhando, firme no presente, mas olhando para o futuro com esperança e não com ansiedade, com confiança de que assim como o Senhor está comigo aqui, o Senhor estará comigo lá também. É disso que nós precisamos. Vamos orar? Vamos pedir isso para nós. Vamos pedir para que o Senhor nos livre dessas crises, dessa tormenta chamada ansiedade, que tem acabado, que tem arrasado com tanta gente, que tem roubado o sono de tanta gente, que tem roubado a paz de tanta gente, inclusive de homens e mulheres de Deus. Está na hora da gente voltar para o colo do Pai, dizer, papai, o Senhor que me criou, o Senhor que sabe quem eu sou, o Senhor sabe, eu não posso, admito que eu não posso, eu reconheço que eu não posso, é maior do que eu, ajuda-me, Senhor. E o Senhor vem em socorro a mim e a você. E quem está falando aqui é uma pessoa como você, que sofre, que tem questões, que tem perguntas a fazer, que luta com muitas coisas, que já enfrentou muitas ansiedades, mas eu vi o estrago que se fez em mim mesmo. E eu não quero mais viver debaixo dessa escravidão. Eu quero me ver livre desse jugo, livre dessa tentação. Sim, a ansiedade nos tenta, é uma tentação. Eu não quero cair mais nessa tentação. Uma vez identificado, eu quero me livrar logo dela. Dizer, Senhor, ela está vindo. Por favor, ajuda-me, esteja comigo, fortaleça-me. Eu quero vencer a ansiedade. Em teu nome, ajude-me a vencê-la. E o Senhor estará com você. Essa é a maior promessa que Ele nos dá. Nunca nos deixa, nunca nos abandona, independentemente do que nós estamos enfrentando ou do que vamos enfrentar ainda, porque Ele está no futuro, Ele já sabe todas as coisas, Ele nunca será pego de surpresa, ao contrário de mim e de você.
que levamos sustos a toda hora. Quem depende do Senhor não se assusta. Quem depende do Senhor não fica surpreso, que sabe que tudo está sob o controle do Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor nos ensinou essas verdades tão simples. Ensinou o caminho da dependência do Pai, em depender totalmente dEle. Muito obrigado. Ajuda-nos agora a confiar em Ti, a depender de Ti, a não confiar em nós mesmos, porque já fizemos isso e não deu certo. Nos machucamos, machucamos outras pessoas, nos prejudicamos. Livra-nos dessa arrogância, livra-nos desta arrogância, liberta-nos disso, liberta-nos do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Nós queremos depender de Ti. Ajuda-nos a construir um caminho de cura, uma perspectiva de cura, não uma expectativa, mas uma perspectiva de um caminho que nos leve aos Teus braços e a depender totalmente de Ti, em nome de Jesus. Amém.